Boa noite. Agora mais tranquilo, senta, por favor, pode se sentar. Que bom que você separou esse tempo, essa noite para estar nesse lugar. Obrigado, gente. Vira pro teu irmão aí e fala bem assim: tá preparado? Eu acho que parou, voltou. Vira pro seu irmão e fala: tá preparado? Fala: Deus quer falar com você, mano. Palavra de Deus, Jeremias capítulo 18, verso número 1 ao número 6, diz assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou, diga amassou, o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Esse texto é lindo demais, e eu quero já, como tema da nossa ministração, deixar um questionamento para mim e para você, nessa noite, para nós refletirmos. E o questionamento é: quem é o vaso? Quem verdadeiramente é o vaso? Com o passar dos anos, com toda a tecnologia que nós temos aí hoje, as coisas se tornaram muito personalizadas, entendeu? Provavelmente você, a grande maioria aqui não é dessa época, mas há uns anos atrás, eu vou me denunciar a minha idade, mas tinha um azulzinho, com alguns botãozinhos pratas, que ele pegava rádio. Você lembra? Quem lembra desse aparelhinho? Eu não sei nem como é que é o nome disso. Era um radinho, mas era o radinho tecnológico, né? Aí depois desse radinho tecnológico, ainda tinha o CD, tinha o Discman. Quem aqui chegou a ter um Discman? Meu Deus, denunciou. Não tem problema, você viveu épocas boas. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Porque quando você ouvia rádio, você tinha que ouvir, e quando você ouve ainda, se você ouve ainda, você ouve a música que está tocando, não é verdade? Se você comprar um CD, hoje em dia quase não vende CD mais, quase impossível você ver CD vendendo em algum lugar, mas se você comprasse um CD, e você gostasse de duas músicas do CD, você podia comprar só as duas músicas, pagar mais barato? Não, você tinha que comprar tudo. Quando via aquele do Diante do Trono, então, DVD, CD duplo, triplo, quadro, que vinha 20 espontâneos, 30 músicas, tal, você gostava de uma só, mas você tinha que comprar todos os CDs. Entendeu? Aí o que você ficava fazendo? Botava o CD, quando passava que você gostava, tinha que passar até voltar que você gostava. Hoje em dia, você pega o seu Spotify, Deezer, seja qual aplicativo que você usa, espero que seja um aplicativo legal. Legal, quando eu digo legal pela lei, não estou falando. Quando você pega o seu aplicativo, você vai lá, criar playlist, e você pode botar playlist do trabalho, playlist da academia, playlist de viagem, playlist da rua, tem alguns que botam até playlist de dormir, entendeu? Bota uma música para dormir, sei lá, tem gente que gosta de dormir ouvindo música. Então você pode hoje é tudo personalizado, tudo ali. Os mais antigos também. Quando eu falo mais antigo, gente, é quem tem mais de 25 anos, viveu muita coisa que essa geração já não vive. O meu filho, ele já faz parte de uma geração que sempre existiu internet e rede social. Ele não vai conhecer uma outra geração. Eu faço parte de uma geração que eu vi o início da rede social. De repente você fala bem assim: pastor, quando eu me entendo, desde que eu me entendo por gente, sempre existiu rede social. Eu fiz parte de uma geração que tinha o Orkut, que tinha o MSN, quando lançou isso, entendeu? E eu não sou velho não, tá, gente? Entendeu? Tem uns aí que nem Orkut e MSN tinha quando eu era criança. Mas, então, o que você está querendo dizer com isso? Nessa época antes,
Quando você queria saber alguma coisa, você tinha que comprar um jornal, ou ficar esperando meio-dia para começar o jornal na televisão, o ESTV, fiz até propaganda ruim aqui, né? Mas o jornal lá, das outras TVs, tal, aquilo outro. Ou você comprar um jornal. Quando você comprava uma revista, que já vendeu revista, tá? Existe isso, revista, papel. Tinha gente que assinava a revista. Chegava em casa, revista Veja, revista Caras, Isto É, esse monte, Placar para quem gosta de futebol, entendeu? E aí, você comprava uma revista ou um jornal, ele não vinha só com aquilo que você queria saber, ele vinha com tudo. Então, se você quisesse ver o que você tinha desejo, você tinha que folhear ali para poder procurar. Eu sei que a maioria dos homens, assim como eu, sempre lê o jornal de trás para frente, porque o esporte fica no final. Então a gente sempre virava o jornal ao contrário. Eu sei que de repente as mulheres, rapaz, vou me denunciar mesmo, hein? Procurava aquele caderninho no meio, AT2, lembra? Que era um negócio de fofoca e tal. Ninguém lembra disso? Quem lembra? Levanta a mão. Pode levantar a mão, que eu estou me denunciando aqui. Isso, obrigado. Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje em dia, se você quer saber algo, ou se você tem interesse só em um tipo de assunto, você segue só quem você quer, e na sua timeline lá, vai aparecer só o que você deseja ver. Se começa a aparecer troço que você não quer ver lá, o que você faz? Silencia, para de seguir, bloqueia, não vê mais. Isso é bom, pastor? Diga sim. Mas existe uma consequência ruim para aqueles que não têm limite. Tudo personalizado, tudo do nosso jeito, nós acabamos querendo muitas vezes que todas as coisas da nossa vida, todas as coisas que giram em nosso redor, realmente sejam do jeito que nós queremos que seja. E eu já quero falar algo bem forte, de repente você pode ficar até ofendido, por isso que Deus fez algo de cura antes, para você não ficar ofendido. Entendeu? O mundo não gira em torno de você. Uma expressão mais antiga, você não é o último biscoito do pacote. Você não é o centro do universo. Você não é o centro do coração de Deus. Não podia perder essa oportunidade. E de repente você fala bem assim, lá vem uma lambada de novo, né? Semana retrasada foi lambada, semana passada foi lambada. Não é lambada não, gente. Lambada que eu falo é bater e tal, aquilo outro. Não. É porque aqui, seja muito bem-vindo você que está vindo pela primeira vez, aqui a gente tem o costume de pregar a palavra. Então essa palavra não é para agradar curioso, é para confrontar sedento. Então, se você quer ouvir alguma coisa de Deus, Deus tem algo para falar com você hoje. Mas de repente não é aquilo que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. Por isso a pergunta que é o tema da ministração: quem é o vaso? Será que muitas vezes você não está se colocando no lugar do oleiro e você está querendo montar, fazer da forma que você quer, ao invés de colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele faça da forma que Ele quer? E de repente, se eu pergunto para você, quem é o vaso? Você instintivamente e rapidamente já vai responder bem assim: pastor, com certeza eu sou o vaso e Ele é o oleiro. De repente, se você conhece músicas em geral, você vai até cantar: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Você precisa ver a cara do pessoal, parece que eu estou cantando em alemão. O que está acontecendo? Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Pastor, vou procurar no Spotify lá. Cuidado que tem umas versões, amigo, que você vai falar bem assim: era isso que vocês cantavam? Mas, e a música continua dizendo: como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso, quebra a minha. E aí continua. Instintivamente, e eu sei que é o desejo do teu coração, é você responder bem assim: não, pastor, eu sou o vaso, ele é o oleiro.
Eu que quero ser formado por Ele, quero ser cuidado por Ele. Mas existem alguns porquês de que muitas vezes nós não conseguimos nos alocar e nos colocar no lugar de vaso. Eu quero conversar isso com você. O primeiro porquê seria: não sou eu que escolho a forma. Muitas vezes você toma um lugar do oleiro porque você quer ter uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de ser. E eu não estou falando que você é um escravo ou você tem que ser igual um robô. Mas existe uma palavra, a palavra de Deus, que ela diz como você deve agir, como você deve ser, para que você nasceu, por que você nasceu. Então quem escolhe a forma de você andar e caminhar não é você, mas é Ele. Pastor, mas isso é muito ruim, pastor. Alguém vai escolher como eu caminho, como eu ando, como eu faço, a forma que eu ajo. Sim, é muito melhor, porque Ele sabe o que acontece depois, você não, muitas vezes. Se colocar nas mãos do oleiro não é um sentido de se rebaixar, mas sim de se sentir cuidado, amado. E o que nós vemos muitas vezes é que as pessoas querem escolher a forma, o jeito. Mas Jesus nessa noite está dizendo para você o seguinte: acorda, porque o som te acordou. Jesus nessa noite está dizendo o seguinte: tinha uns aí que estavam assim, ó, encostando e tal. Obrigado, Jesus. Se fosse a trombeta mesmo, eu ia... É porque eu tinha que ter uma câmera aqui, Rebeca, pegando o tempo todo a reação deles. O Nicolas aqui achou que era agora. Viu? Mas tem gente querendo escolher. E faça uma declaração de fé nessa noite. Diga assim: eu sou o vaso, Ele é o oleiro. A sua forma é a forma que Deus quer que você seja. Essa semana eu compartilhei algo lá na minha rede social, de um grande amigo nosso, meio da minha esposa lá de Araçatuba, do Pugina, sobre o aborto. Aquilo ali não é simplesmente a minha forma de pensar, não é a minha forma de agir, é a forma que a Bíblia me ensina a agir. É a melhor forma. Eu sou contra o aborto hoje, sou contra o aborto amanhã, e você é contra o aborto sempre. Tem algo interessante que alguém me falou uma vez, e eu gravei isso. Só é contra o aborto, só é a favor do aborto, perdão, quem já está vivo, né? Ah, lógico, né, pastor? O bebê está lá, né? Ele não tem como... Então, teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou bem assim, ela quis questionar a questão do aborto, tal, ela pegou os textos da Bíblia e ela bateu de frente, paraná, 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 paraná. Eu falei, beleza, então nós vamos fazer o seguinte: já que você quer matar a criança, não quero matar, não, então tá bom. Já que você quer que a criança não nasça, espera ela nascer, deixa ela fazer uns 4, 5 anos, aí você vai lá e mata ela. Aí ele falou, mas aí é assassinato. Eu falei, a mesma coisa. Mas o que está acontecendo hoje em dia? A modernidade, muitas vezes, quer que você tome a forma do mundo. E a palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma deste mundo. Você faz parte de uma juventude que quer ser sal e luz deste mundo. Nós queremos demonstrar o amor de Jesus, amém? Essa semana a galera foi lá numa faculdade e tal, entregou alguns bilhetes e tal. Nós estamos no Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, não? E nós queremos demonstrar esse amor. Mas o amor que nós queremos demonstrar é o amor que Jesus demonstra na palavra. E na palavra, Ele ama a mim, a você e ao bebê que está vendo também. Ah, pastor, mas e aí a criança está com o outro? Não transa? Vai no posto de saúde lá e pega a camisinha. É uma brincadeira, muito brincadeira, tá? Mas tem gente que nem pecar certo sabe. Não existe isso não, tá, gente? Mas peca, transando no casamento, e ainda, bum, faz todo o esquema. Pastor, mas Jesus perdoa. Perdoa,
Eu também perdoo, eu amo. Mas eu não vou deixar nunca de falar isso aqui. Nunca. Repita comigo assim, nunca. Porque a palavra não muda. A palavra não vai ter a sua forma, ela vai ter a forma do Pai. Ele é o oleiro e eu sou o... Isso. Uma outra coisa. Pastor, está pesado, hein? Não tem problema não. Você já foi curado do início aí, está ótimo. Um outro porquê. Ser quebrado é desconfortável. Quando você é corrigido, repreendido, eu já fui também, não é uma situação confortável. Quando alguém vira para você e fala assim, você falhou nisso, nisso, e eu preciso que você corrija isso, isso, isso. Por mais que você entenda que é por amor, por mais que você aceite, não é uma situação de total conforto. Estou contando alguma mentira? A não ser que você goste de errar, mas ninguém gosta de errar. De vez em quando a gente vai lá jogar uma bola lá, e de vez em quando a bola está na frente do gol, alguém toca para o irmão sem goleiro, o inimigo toca nele, e ele perde o gol. E tem uns gols perdidos, para quem tem futebol, que não tem nem como reclamar com o cara. Por quê? Porque todo mundo fica assim, desconfortável por ele. Porque ele sai bem assim, ó, caramba. E ele desiste do jogo. Ele fica chateado. De vez em quando tem uns caras que jogam lá, tipo, vou falar que foi o Renan não, mas o Renan, quinta-feira, ele pegou, deu um chute lá, ele, puxa, errei. Aí a bola ia voltar para ele, mas ele ficou tão desconfortável, tão chateado com o erro que ele cometeu, que ele virou as costas assim, foi triste, assim, igual os Chaves, assim, voltando para a vila. Mas, brincadeiras à parte, ser quebrado é algo desconfortável. E o que Jesus quer fazer com você nessa noite, e todos os dias, de manhã, assim que você acorda, é quebrar você todinho, para poder fazer você mais forte e melhor ainda para aquele dia que você vai viver. Por isso que a palavra diz, basta cada dia o seu mal, porque o Senhor, Ele te prepara para cada dia. Tem dias que vão ser mais intensos. Não tem semana que a parada é mais power? Não tem semana que você fala assim, caraca, essa semana foi sinistra, mano. Tem semana que você fala bem assim, meu Deus, parece que... Você fica até preocupado, né? Que hora que vai dar merda? Que hora que vai dar uma cagada? Entendeu? Quando alguém chega pra mim e fala bem assim, e aí, pastor, tudo bem? Teve um que chegou uma vez e falou isso pra mim, nunca mais falou na vida dele. E aí, pastor, tudo bem? Eu falei, nossa, tudo ótimo, a semana está incrível. É, pastor, quando está assim tem que se preparar, né? Eu falei, está repreendido essa palavra, Satanás, do inferno. Ele, pastor, eu só falei, porque ele tem que se preparar. Eu falei, assim, está cancelado, demônio. Nós continuamos amigos, mas ele nunca mais falou sobre isso. Tem semana que é puxada, tem semana que não. Mas todo dia de manhã o Senhor quer quebrar você. E deixa eu falar um negócio para você. Quando nós somos quebrados pelo Senhor, a gente chora. Dói, muitas vezes. Mas é para o nosso bem. Quem é que já tomou vacina? Pastor, Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, voltando do shopping. Aí eu falei bem assim, nem parece que teve Covid, né, um tempo atrás, né? Porque todo mundo falou bem assim, nossa, vai mudar tudo, pastor. Ninguém vai mais ficar próximo, todo mundo vai usar máscara e tal, a vida toda. Aonde você vai, a gente colada. Entendeu? Então, todo mundo já tomou uma vacina. Tem umas vacinas, gente, que dói muito. Entendeu? Bezetacil. Quem tomou essa vacina? Teve até uns irmãos que pronunciaram aí, Nossa Senhora. Nossa não, só sua, tá? Fica tranquilo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Dói, não dói? Você pode ter 60 anos, um homem formado, mas a lágrima escorre na hora, assim. Tem uns ainda que tem medo. Exame de sangue. Entendeu? Mas tudo isso que eu falei, essas vacinas, essas injeções e tal, são para o teu bem.
muitas coisas que podem fazer você chorar, que Jesus pode fazer você chorar, é para você entender, consertar e ser muito mais forte para aquilo ali. Você está me entendendo? Tudo aquilo que de repente você passou na tua vida até hoje foi para te fortalecer para aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Agora não foque também só nas desgraças, pelo amor de Deus. Porque tem gente que quer contar o testemunho e só conta coisa ruim. Aí no final fala bem assim: mas Jesus me salvou. Eu era assim, eu era assado, era assim, paraná, roubei, matei, mas agora Jesus me salvou. E aí? Não, mas me salvou. Não tem nada de bom depois que Jesus te salvou? Quando alguém vem contar algum testemunho, alguma coisa, eu falo bem assim: ó, conta a parte ruim, mas dá uma prioridade para coisa boa. Porque senão a pessoa sai daqui, vai ser só no finalzinho da vida que vai ser bom. Mas diga para o seu irmão assim: ser quebrado é desconfortável. Uma outra coisa, um porquê de repente que a gente não quer ser o vaso: recomeçar é um atraso de vida. Recomeçar algo que você parou, algo que você não terminou, algo que você está projetando há muito tempo, algo que você fica prometendo, e de repente você fala assim: se eu recomeçar, eu vou atrasar a minha vida. Existem coisas que o Senhor quer fazer e quer recomeçar na tua vida, para preparar você para uma obra grande que Ele tem no futuro. Você está me entendendo? A minha vida toda assim, depois dos 17 anos, eu fazia inscrição em academia, malhava 2 meses e saía. Dava uns 3 meses, batia a consciência de novo, ia lá fazer inscrição, malhava uns 2 meses. Tem gente que só faz inscrição, só, nem vai, entendeu? Aí tem gente que começou aí. Vai lá, vai a inscrição, vai. Aí no ano passado o Senhor me chamou atenção para isso. Por que, pastor, negócio de academia? Porque o meu corpo, o meu físico, não pode impedir de eu fazer a obra de Deus. Você imagina eu chegar com 45 anos, 40 anos, sei lá, e não conseguir pregar, não conseguir fazer as coisas para o Senhor, porque eu vou estar com a dor nas costas, com o pé doendo, com o joelho doendo, com o negócio doendo. Igual tem uns adolescentes de vez em quando, uns jovens, que eu vou brinco com eles e vamos jogar bola amanhã. Pô, pastor, cansadaço, mano. Moído, velho. Perna toda doendo. Mas e aí, pô, cansadaço, não dá não, velho. Aí você pedir para ele fazer alguma coisa, poxa. Eu fico imaginando esses caras, Davi, quando tiver um filho e tiver que ficar correndo atrás do filho. Não é verdade? Porque o filho é um negócio animal, tá? Porque você vê a gente aqui, quando chega em casa, porque quer jogar bola. E todo mundo tem que assistir ele jogando bola ou jogar bola com ele. Todo mundo tem que ir lá, jogar bola, jogar ping-pong. E ele quer fazer todos os esportes na mesma noite, triatlon e tal. Só não faz natação porque não tem espaço. Não. Mas eu, voltando, aí eu falei, eu preciso recomeçar. E aí eu comecei de novo a bendita academia. Fui lá, fiz inscrição na academia. E semana passada eu cheguei na academia, eles estavam com um bolo para comemorar 1 ano, brincadeira, não estava não. Eu lembrei que faz 1 ano porque a Smart Fit mandou um e-mail para mim, fazendo propaganda da Smart Fit. Depois quando você postar aí, Smart Fit, aí ó. Aí chegou aquele e-mail, porque eu fiz o plano anual. Seu plano completou, estamos renovando. Eu falei, meu Deus, 1 ano? Que é isso, hein? E aí você se motiva mais. Por que eu estou falando isso? Porque de repente você parou o projeto da tua vida, que não foi Deus que mandou você parar. De repente você está colocando a responsabilidade em Deus, mas quem parou foi você mesmo. E na maioria das vezes, recomeçar nunca vai ser um atraso de vida. A não ser que você recomece aquilo que Deus não quer que você comece. Nem tinha começado. Nem tinha que começar. Você está me entendendo? Amém? Um outro porquê.
Eu já quero ser um vaso grande, pastor. O meu problema é que eu não consigo me colocar no lugar de vaso, porque o Senhor quer me quebrar e quer fazendo um vaso bem pequenininho assim. E eu já queria ser uma jarra de todo tamanho, que as pessoas olhassem para mim e me admirassem, e que eu transbordasse sobre a vida das pessoas. Diga assim para o seu irmão: valorize os pequenos começos. Não deixe de ser um vaso simplesmente pelo fato de que você já quer ser um vaso para aparecer. Porque na maioria das vezes não é o vaso que aparece, mas é a flor que está dentro dele. Quando você fala bem assim: Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor, não é você que aparece, é Ele que aparece. Eu sei que essa não é a intenção deles aqui, tá? Do Ministério de Louvor, entendeu? Amém? Não é a intenção de vocês aparecer, mas isso daqui é um instrumento, certo? Amém? Se eu pegar esse instrumento, for aqui para frente, começar a tocar ele e cantar, tal, aquilo outro, você vai ficar falando bem assim: nossa, olha o violão, nossa, violão marrom, que isso, hein? Você vai virar para o cara: olha a corda, nossa. Normalmente você vai olhar para quem? Para quem está tocando o violão, para quem está cantando no microfone, para quem está tocando a bateria. Por quê? Porque o instrumento ele é só usado. Ele não vem para chamar atenção, ele vem para fazer a diferença. Porque também botar alguém aqui, filho, está tocando violão, sem violão, se eu largar. Agora, se eu falar do mesmo tom que eu estava falando, ó, no microfone, você vai conseguir entender o que eu estou falando. Agora, você não está focado no microfone, porque ele é só um instrumento. Quando as pessoas olharem demais para você e menos para Jesus, está com algum problema aí. Eu amo a vida dos meus discípulos. Estou falando deles porque eles são mais próximos de mim. Mas se eu decepciono eles, e vou decepcionar, e já decepcionei em algumas atitudes, porque eu sou falho, e eles largam a Jesus por causa disso, é porque o tempo que eu estive com eles, eu não ministrei Jesus na vida deles, eu ministrei aquilo que tinha, ministrei a mim mesmo, não sei nem como é que fala, ministrei eu mesmo. Porque se eu faço eles enxergar Jesus primeiro, de todas as coisas, independente daquilo que eu fizer, eles podem até deixar de ser meus discípulos, mas eles vão continuar apaixonados e sedentos por Jesus. Essa tem que ser a sua oração: que eu diminua e que Cristo cresça. E a sua ambição não é você ser famoso, mas é Jesus ser famoso. Pastor, mas se eu alcançar alguma fama, amém. Se eu alcançar 40, 50 mil seguidores, amém. 1 milhão de seguidores, amém. Eu não sou contra isso. Pelo contrário, eu sou abençoado por muitas pessoas que têm milhões e milhões de seguidores. Mas o papel delas não é deixar elas famosas, mas sim Jesus famoso. Você está me entendendo? E eu quero rapidamente com você, é rapidinho mesmo, falar sobre essas 4 situações que eu falei, esses 4 porquês, dentro da história de Jonas. Você conhece a história de Jonas? Se você não está lembrando do nome, foi o cara que foi engolido por um peixe. E eu quero ler alguns textos com vocês. Jonas capítulo 1, verso número 1 a 3, diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade anuncie meu julgamento sobre ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção
contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Quando Jonas quis escolher a forma, tudo começou a desandar. Quando Jonas quis tomar o lugar do oleiro e falar bem assim: você quer que eu vou para lá, mas eu acho melhor ir para cá, o negócio começou a desandar. Desanda ao ponto, e você tem que entender isso, que toda vez que você quer escolher a forma do vaso, em vez de deixar ele escolher, você não prejudica apenas você, mas sim todos que estão ao teu redor também. E você só vai conseguir parar de prejudicá-los quando eles olharem para você e notarem que você é a laranja podre e jogar você dentro do mar, assim como fizeram com Jonas. É forte, mas é a Bíblia. Porque no navio que ele estava indo para Tarso, começou uma tempestade, começou tal, paraná, e eles começaram a jogar tudo fora, achando que era o peso demais, era isso demais, tal, aquilo outro. Aí quando Jonas levanta o dedinho assim, parafraseando, colocou na linguagem de hoje, então, era Nínive, Deus me mandou, mas eu vim aqui para ir para Tarso. Se eu tivesse naquele navio, antes de jogar Jonas, eu tinha batido nele. Porque imagina o sofrimento que passaram. Imagina o desperdício, porque jogaram tudo dentro do mar, gente, achando que era alguma coisa que estava dentro do navio. Ou seja, queridão e queridona, quando você quer escolher a forma do teu vaso, do vaso que você está prejudicando você e quem está ao teu redor também. Então vai dois alertas muito importantes. Para você que está querendo escolher a forma, sai dessa agora antes que algum peixe venha te engolir. E outra coisa, para você que está caminhando com alguém que está querendo ser o oleiro em vez do vaso, sai fora também, mano. Pastor, mas eu preciso confrontar ela. Confronte-a com amor, ame a vida dela. Mas a palavra de Deus diz que um abismo puxa o outro abismo, mano. Ah, pastor, mas porque eu tenho força suficiente para poder caminhar do lado dessa pessoa que está uma treva. Irmão, a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, se você está se achando forte demais, é porque você está com algum problema. Não tem poder de Deus na tua vida. Quando a gente se acha bom demais, quer dizer que a gente está tirando Deus da história e está falando bem assim: eu consigo resolver a parada. No meu braço eu consigo resolver. Então, quando Deus te mandar para um lugar, vá para aquele lugar. Quando Deus te falar algo, vá fazer esse algo. Saiba discernir a voz de Deus. O que eu mais fico assustado nessa história, e não entro em julgamento na vida do Jonas, mas é o que Jesus mostra ali, é que Jonas ouviu claramente para onde ele tinha que ir. Ele que não quis ir. E deve ser por N motivos, porque como a própria Bíblia fala, Nínive era um povo, o povo que morava em Nínive era um povo perverso, ou seja, era um povo mau, que fazia mal aos outros. Então de repente Deus está te colocando em alguns lugares, difíceis sim, mas que você precisa estar para ser diferença naquele lugar, em nome de Jesus. Nunca você vai me ouvir falando que depois que você aceitar Jesus, todos os problemas da sua vida estarão resolvidos. Porque eu vou estar falando a maior hipocrisia da vida, a maior mentira. Porque isso não é garantia de nada. Viver com Jesus não é garantia de ausência de problemas, é a garantia de glória eterna. Viver com Jesus não é garantia de ficar vivo nessa terra. Pelo contrário. Você já viu aquele livro Heróis da Fé, que já fizemos uma série sobre ele. Você já ouviu muitos testemunhos aí de jovens, adolescentes que morreram por causa de Jesus. Viver com Jesus é garantia que a maior parte da sua vida, que é a eternidade, que é muito maior do que nós estamos vivendo aqui, você vai passar ao lado dele. Por isso, não escolha a forma. Se Deus mandou, faça. Se Deus fez desse jeito, seja desse jeito. Amém? Amém? Amém?
essa mensagem falou muito comigo, porque por muitas vezes eu me questionei a Deus, falei bem assim: Senhor, eu queria de vez em quando pregar, ou não, só trazer mensagens de amor, né? De carinho, só mensagem assim, ó, aba, paizinho. Tem dias que rola, mas a maioria das vezes Deus quer usar a minha vida para poder sentar a bordoada. Eu apanho demais de Deus. Eu não gosto de apanhar sozinho. Eu tenho que arrumar gente para apanhar comigo. Então, se eu choro no meu secreto, eu quero que você chore também junto aí, em nome de Jesus. É um choro gostoso, um choro bom. E aí, foi o que Deus me falou através dessa mensagem: filho, eu que escolho a forma. Tem gente que é para isso, tem gente que não é para isso. Tem que vai acontecer, tem que vai acontecer. E o meu entendimento, a partir das Escrituras, e do que eu tenho orado, do que eu tenho visto, é um tempo de posicionamento, é um tempo de lembrar e focar nos princípios da palavra de Deus. Porque todo mundo aí fora tentando entrar na igreja e colocar o mundo dentro da igreja, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pastor, mas e se fulano for preso, se fulano for aquilo, tal, aquilo outro? Irmão, são coisas que vão acontecer. Uma hora vai acontecer, pode não ser nessa geração, pode não ser, mas uma hora a chapa vai esquentar mais ainda. Aproveita a oportunidade, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8 que nada, nenhum sofrimento aqui nessa terra se compara com a glória que há de vir. Nem o pó que você comeu aqui, nada, pobreza, nada se compara àquilo que tem preparado para você. A palavra de Deus diz que há muitas moradas, ruas de ouro, fontes. Pastor, mas eu não gostaria de sofrer, não. Pede para Jesus te levar antes, então. Eu não sei se eu tenho força, pastor. Tem, em nome de Jesus tem. Nós somos a geração que vai impactar esse mundo em nome de Jesus, que vai perseverar, que vai entender que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E eu não estou falando para você ser um rebelde, mas quando Pedro e João estavam diante do Sinédrio, e os sacerdotes da época viraram e falaram bem assim: vocês precisam parar de falar desse cara, vocês precisam parar de falar desse Jesus. Pedro com ousadia vira e fala bem assim: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu vivi aquele tempo todo. Eu tenho que continuar falando desse Deus, desse Jesus que mudou a minha vida e vai mudar a tua vida também. Jesus está nesse lugar, amém? Jonas 1,17 diz assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Meu Deus, imagina isso. Não tem como nem imaginar, né, gente? Como é que é o nome da pessoa que não gosta de ficar no lugar fechado? Esqueci agora. Nossa. Claustrofóbico, claustrofóbico, isso mesmo. Isso aí. Você imagina dentro de um peixe, gente. Imagina o fedor. Porque não escovava o dente, né, gente? Não tinha. A Bíblia não fala, mas o peixe devia ter que continuar comendo. 3 dias e 3 noites. E você não está querendo ser quebrado? Jonas foi amassado. Jonas foi colocado naquele momento ali para entender, tipo assim: ei, não é hora de parar, mas sim de reagir. Toda vez que alguém me procura e fala bem assim: eu quero parar com isso, quero parar com aquilo, eu falo bem assim: essa decisão não é boa. A decisão é sua, mas essa decisão não é boa. Sabe por quê? Porque na hora que nós estamos na maior dificuldade, é a hora que nós precisamos reagir. Quando nós nos entregamos a ela, aí que nós vamos parar mesmo. Ou você acha que eu nunca tive momentos que eu quis chutar o balde? Que dificuldade. Eu estou longe de ser perfeito. Tem dia que dá cansaço. Mas o que o Senhor tem me falado em todo esse tempo de caminhada que eu tenho cristã, é que quando eu quiser pensar em parar,
é o momento que eu tenho que reagir, porque tem algo preparado para mim no próximo passo. Quando o degrau estiver muito alto, é porque o lugar que Ele vai te colocar é um lugar que você nunca foi. Você está entendendo? Você está comigo aqui? Jonas 2,6: afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Recomeçar é preciso. Jonas precisou ir para dentro de um peixe, depois de 3 dias ser vomitado numa praia, e entender que o projeto de Nínive nunca tinha sido abortado. Ele que foi pelo caminho errado. Se Deus começou algo na tua vida, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para poder completar. Não seja você a pessoa a dizer não para aquilo que Deus está dizendo sim. Também não seja a pessoa que diga sim para aquilo que Deus está dizendo não. Mas essa noite é importante você não dizer não para aquilo que Deus está dizendo sim. Para aquilo que Deus está falando nessa noite, recomeça. Aquilo que você abandonou, aquilo que você largou, aquilo que você deixou, aquilo que você deixou incompleto, o Senhor te chama nessa noite para você completar isso, para você recomeçar. E não é um atraso de vida, pelo contrário, é ser humilde e reconhecer que o Senhor tem algo maior para você. A palavra diz em Jonas capítulo 4, verso número 1 a 3 assim: isso tudo deixou Jonas muito aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que o Senhor disse que tu farias, ó Senhor. Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver nesse modo. Que loucura, né? E o livro de Jonas acaba com interrogação. É o livro mais louco da Bíblia, que eu acho, né? Na minha opinião. Por quê, pastor? Para você entender o que o Jonas está falando ali, o que aconteceu? Você lembra lá atrás que Deus falou bem assim: eu quero que você vá para Nínive e pregue um julgamento, dizendo que eu vou cair com fogo naquela terra lá, julgar aquela terra por causa do povo perverso. Não era isso o papel de Jonas? Só que quando Jonas chegou lá e falou isso, a cidade toda se arrependeu, e Deus trouxe salvação para Nínive. E ao invés de Deus destruir Nínive, Deus preservou a cidade. Aí você está falando glória a Deus, mas Jonas ficou bravo, irado, a palavra diz, porque ele falou bem assim: quando o Senhor me chamou, eu não fui por causa disso, porque eu sabia que na hora que eu chegasse lá e falasse tudo, o Senhor é tardio em irar e cheio de amor e compaixão. Jonas reclama com Deus, dizendo: era para o Senhor matar todo mundo, e o Senhor preservou todo mundo. Jonas queria ser um vaso muito grande nessa hora. Entenda uma coisa muito importante, com muito amor, que eu quero falar com carinho no teu coração. Independente daquilo que você acha, o que você pensa, a obra do Senhor vai ser feita, e ela vai continuar. A decisão que você tem nessa noite é se você quer participar dela ou não. Não tem um avivamento que a gente clama? Vai acontecer. Eu sei que você diz amém. A sua oração não tem que ser: traz o avivamento, Senhor. A sua oração tem que ser: deixa eu participar daquilo que o Senhor vai fazer. A sua oração tem que ser: vem aqui, Senhor. A sua oração tem que ser: deixa eu ir aí, deixa eu conversar contigo aí, deixa eu participar disso. A tua palavra diz que o servo não sabe o que o Senhor faz, mas que o amigo sabe dos segredos. Me conta aí um segredo aí. Tem um menino doido que é meu discípulo, maluco, Felipe. Essa semana então, ele está tomando alguma coisa, que o menino está. E hoje de tarde ele pegou, Deus falou algo com ele lá, ele até postou lá, eu até repostei. Por que eu estou falando dele? Eu não estou falando sobre o que ele falou sobre mim.
Mas eu estou falando, ele começou a entender, e algumas pessoas estão entendendo, que não é nós que temos que chamar Deus para aqui. Nós temos que perguntar para Ele: o que o Senhor está fazendo, que eu quero participar disso que o Senhor está fazendo. Me conta um segredo aí, que eu quero ouvir um segredo do Senhor, por favor. Mas segredo, eu não sei nem porque eu entrei nisso, mas eu vou falar. Segredo, a gente só conta para quem? Para quem é íntimo. Segredo, normalmente você fala baixo, não é? Não é verdade? Quem nunca já chegou no meio de um lugar com um monte de gente, chamou a pessoa no cantinho assim, foi no ouvido dela e falou? Quem nunca, o marido ou a mulher chegou no ouvido do marido e a mulher falou assim: vamos embora. Quando alguém chega perto de alguém e vai falar no ouvido dela, independente de quem esteja do lado, você sabe que é alguma coisa que você não pode saber. Dá uma raiva isso, né? Para quem é curioso. Quando alguém está num negócio e começa assim: então, ia falar, não, deixa pra lá, vou falar não. Se não vai falar, não era nem para ter começado. Eu sou dessa turma, tá? Porque eu odeio fofoca. Então, quer falar, fala. Se não quer falar, não fala. Mas aí, voltando aqui, para você ouvir segredo, para você começar a ser um vaso realmente usado por Deus, você tem que estar íntimo dele, pertinho dele, e celebrar aquilo que ele está fazendo, não aquilo que você está fazendo. Jonas ficou indignado porque ele queria que fosse feito aquilo que ele desejava, não aquilo que Deus desejava. Você está me entendendo? Fica de pé para parecer que está acabando. Vocês amam, essa galera aqui ama a gente, né? Nós vamos começar a fazer 2 saltos. Tenho certeza que vai ter uma galera que vai vir no primeiro e no segundo. Vai ficar. Isso é bom, vai buscar. A pessoa fala bem assim: pastor, fulano está muito enfiado na igreja. É melhor enfiar dentro da igreja, não é não? Claro que ele tem que ter responsabilidade com outras coisas também. Mas é muito melhor estar na igreja do que em outro lugar. Não é verdade? Tem gente falando assim: concorda. Pô, pastor, minha mãe fala para eu não ficar enfiado na igreja. De repente é que você não está lavando a louça, não está fazendo nada de casa. Aí você está errado também. Mas deixa eu concluir aqui com vocês. Todas as vezes que nós tentamos ser oleiro, ao invés de sermos vasos, caminhamos para a perdição. Aprenda algumas coisas bem rápido. A melhor forma sempre será de Deus. Diga: a melhor forma sempre será de Deus. Ser quebrado todos os dias ao acordar é um dos maiores privilégios de viver com Jesus. Entenda uma coisa muito importante: se algo está sendo quebrado, é porque algo está para começar. Sempre que o oleiro quebra o vaso, é porque ele vai usar aquilo ali que ele quebrou para começar a fazer algo diferente. Recomeçar alguma coisa que não foi concluída ou iniciada de maneira errada não é atrasar nada, mas sim ser humilde o suficiente para dizer: o oleiro quer terminar ou quer fazer algo na minha vida. Você quer ver um exemplo para você entender essa parte de recomeçar? Vamos dizer que está sendo construído um prédio e a fundação foi feita, e quando está no segundo andar do prédio, eles descobrem que a fundação está errada. O que é melhor? Demolir aquilo ali que foi construído e começar de novo a fundação, ou esperar construir os 10 andares para depois ver se o prédio vai cair? Demolir no segundo andar. Então, algumas coisas que Deus quer quebrar para começar de novo, não é porque Ele não te ama, ou porque Ele não quer que você cumpra aquilo ali, é porque aonde está a base está errada. A base tem que ser Ele. A palavra de Deus diz lá em Gênesis sobre a Torre de Babel. Eles começaram a construir uma torre e o objetivo deles era chegar ao céu. E é tão sinistro que Deus vira e fala bem assim: esse povo, eles falam a mesma língua, eles pensam da mesma forma, eles podem ir aonde eles quiserem. E ainda termina dizendo: isso é só o começo. Por isso que houve confusão de línguas, por isso que o Senhor confundiu as línguas.
Por quê? Porque a base da Torre de Babel não era ele. Quando a base de algum fundamento, de alguma construção da tua vida não for ele, vai desmoronar. Essa semana eu vi uma postagem de uma pessoa que é meu amigo, e aí eu vi um comentário embaixo de uma pessoa que eu conheço, nunca foi meu amigo mesmo, mas que eu conhecia, tal, já tive alguma oportunidade de estar junto com ele. E ele é cristão, tal. E eu entrei no Instagram dele, tal, aquilo outro. Comecei até a seguir, porque eu vi que ele não estava seguindo ele. Só que eu fui procurar a foto dele com a esposa dele. E tinha muitas fotos com os filhos. E eu não vi nenhuma foto com a esposa. E aí eu descobri que ele tinha se separado da esposa. Eu não quero julgar, não sei o que aconteceu, tal, aquilo outro. Mas o que eu tenho para dizer para você, e eu vou falar do meu casamento. Se o meu casamento não tiver como base Jesus Cristo, uma hora ele vai acabar. O meu relacionamento com a minha esposa nunca vai ser mais importante do que o meu relacionamento com Jesus. Porque é o meu relacionamento com Jesus que faz eu amar minha esposa todos os dias. É o seu relacionamento com Jesus que faz você permanecer na igreja. Não é os afazeres, não é os ministérios, não é essa galera bonita do louvor, não é o som, não é a iluminação, nada disso. É o seu relacionamento com Jesus que vai fazer você permanecer nesse lugar. Por que as pessoas ficam trocando de igreja, trocando, e eu não estou colocando, cada um tem a sua justificativa, mas por que a maioria fica trocando, pulando de igreja em igreja? Porque elas querem relacionamento com pessoas e não com Jesus. Se relacione com Jesus. Tenha Ele como base de tudo aquilo que você vai fazer. Se você é solteiro, quando você for começar um relacionamento, coloque Jesus como pessoa principal do seu relacionamento. Não um beijo na boca, não um namoro, não uma aliança de ouro, de prata, sei lá. Mas coloque Jesus como base dele. Quando você for começar qualquer coisa, um empreendimento, uma empresa, uma faculdade, estudar, um curso, começar a trabalhar em algum lugar, coloque Jesus neste lugar. Não seja motivado pela ganância ou pela simplesmente a soberba ou orgulho. Seja motivado por Jesus. Tem muitas pessoas que elas enfraquecem na igreja porque elas começam a trabalhar num serviço que tira ele de todos os compromissos da igreja. E aí a pessoa vem me fazer a pergunta: pastor, o senhor acha que é de Deus ou não é de Deus esse trabalho? Não sou eu que tenho que falar isso. Quem tem que entender isso é você e Deus. Quem tem que entender isso é você no seu relacionamento com Jesus. Mas entenda uma coisa muito importante: todas as vezes que você colocar Jesus como base das suas construções, a probabilidade de dar certo, de não cair, é 100%. Porque a palavra de Deus diz que a casa que é colocada na areia, vem um vento e derruba ela. Mas quando a casa é colocada na rocha, e a rocha é Jesus Cristo, pode vir vento, pode vir temporal, pode vir tsunami, pode vir tribulação, pode vir o que for, que a casa ela vai se manter de pé. Assim é você a partir dessa noite, em nome de Jesus. Você está firmado na rocha, não na areia. E uma quarta coisa que nós precisamos aprender, como nosso pastor sênior diz, quem nasce grande é monstro. Viva todos os processos. Viver todos os processos é imprescindível. Não fique com desejo apenas de ser um vaso grande que apareça. Toda vez que você tiver esse desejo, o Senhor não vai te usar. Ele vai usar alguém que entende e valoriza os pequenos começos. Por isso que a palavra de Deus diz: seja um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando ela fala sobre isso, ela não fala apenas de finanças, apenas de dinheiro, mas ela fala de todas as coisas. Se Deus colocou algo na tua mão, seja fiel naquilo ali. Nós somos uma igreja, para você que não conhece, nós somos uma igreja em células. E de repente a sua função é levar a letra da música na célula. Você vai ser a melhor pessoa do universo levando a letra da música da célula. Porque você vai valorizar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. O problema é que muitas vezes você quer olhar para algumas coisas que você está fazendo e achar que não é Deus que está naquilo ali.
Deus está tanto na pessoa que pode estar pregando aqui, quanto na pessoa que está lá na frente vigiando a sua bicicleta, quanto na pessoa que está limpando o banheiro, quanto na pessoa que está na porta, quanto na pessoa que está no corredor, quanto em você que está aqui. Porque nós somos um corpo. Então não busque aparecer. Todas as vezes que você entender ou perceber, ou alguém que te ama muito virar para você e falar bem assim: cara, você está querendo aparecer mais que Jesus, peça perdão, se arrependa e viva uma vida onde Jesus seja muito mais famoso do que você é, em nome de Jesus. Pastor, isso tem na Bíblia? Tem. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, certa vez ele quis contar o povo dele, só para dizer que o povo dele era o maior, mas Jesus não mandou ele fazer isso. Quando ele percebeu o erro que ele tinha cometido, ele foi para os pés do Senhor e se arrependeu. Hoje é uma noite de você ser quebrado e entender: eu preciso ser um vaso nas mãos do oleiro. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: ao assumir a posição de vaso e entender o comando do oleiro sobre a tua vida, a palavra de Deus, ela traz uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. E essa promessa está em Deuteronômio capítulo 28, verso número 2. Todas, diga todas, estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus.